E estamos aqui com um dos papas da neuroarquitetura no Brasil, que a gente tem a honra de receber em Brasília, Ricardo Meira, que convidou até fazer as honras. Ricardo, boa tarde. Tudo bem, Babi? Olha só, como a gente teve problemas de agenda nas últimas semanas e eu participei só por gravação, falei, quando eu vier, eu vou vir em dupla para compensar, né? E que Então, dupla. trouxe aqui meu grande amigo, meu colega, meu parceiro de trabalho também, professor Lori Kriesel, né? Um arquiteto, não tenho receio de dizer, que é o maior nome relacionado à neuroarquitetura no Brasil hoje. E aproveitando a agenda dele em Brasília, puxei ele para conversar com a gente aqui na Nova Brasil. Não, a gente tem sorte e esse é um assunto que rende, né, Ricardo? Sempre que a gente fala sobre isso, sempre que. E são várias nuances, a gente poderia aproveitar o Lori aqui o tempo inteiro. Rende o que falar, porque eu acho que tem muita gente nessa situação que nem eu aqui agora. Estou readequando a casa que eu comprei. Tem muita gente ouvindo, você ouvinte aí que está construindo, que está reformando, que está pensando já em comprar desde a planta, enfim, já quer imaginar todos os aspectos que podem passar durante esse processo. A neuroarquitetura é o caminho, né? Então, se você puder, já começando do básico, assim, Nori, o que é neuroarquitetura? Que ramo é esse da arquitetura que estuda como mais amplo, né? Os impactos maiores das nossas escolhas. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado tanto do Ricardo quanto do seu, Babi, obrigado pela gentileza, um prazer estar aqui. Bom, vamos começar, como você disse, pelo básico. O que é a neuroarquitetura, né? Pela própria configuração da palavra, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura. O que vem a ser essa neurociência? Quando nós conhecemos melhor os mecanismos de funcionamento do cérebro humano, para que a gente possa entender como que nós traduzimos as informações que recebemos do mundo externo em uma devolutiva que nós chamamos de comportamento, como que nós nos comportamos, né? Em rápidas palavras, estamos falando sobre isso. Essa inserção do tema, ela vem abrangendo diversas áreas. Então, hoje a gente ouve muito falar sobre neuromarketing, neurobusiness, neuroeconomia e a arquitetura também se valida disso. Obviamente que cada uma das áreas traz esses conhecimentos para a aplicabilidade do seu nicho específico. Nós aqui falamos sobre como o ambiente, como que o espaço de fato pode impactar o nosso comportamento. E é mais cotidiano do que a gente possa imaginar, Babi. Pois é, mais cotidiano. A gente fala muito dessa questão de iluminação, de luz. Às vezes, e eu tinha, antes de entender, antes do Ricardo aqui, toda semana que virou meu consultor particular também aqui, era um era um sentimento que a gente não sabia nem traduzir. E como impacta, né? Assim, o que você acha mais clássico, assim? O que você acha mais óbvio que quando o pessoal começa a entender o funcionamento, fala, é isso. Que às vezes nem consciente é. Perfeito. Vamos começar então pelo que a gente chama de campo perceptivo, né? Como que nós percebemos o que está ao nosso redor. Vamos trazer alguma coisa bem cotidiana que passa por todo mundo, né? Que a gente consegue entender muito bem. Vamos imaginar, por exemplo, o ato de chegarmos em casa. Então, depois de um dia de trabalho, você está chegando em casa e vamos imaginar que essa casa, o ambiente que você reconhece plenamente, domina ele, se apresenta a você aos moldes do que você chamaria de organizada. Você tem uma relação com chegar em casa. Nossa, depois desse dia de trabalho, coisa boa, vou me jogar no sofá, vou ficar com a minha família, com os meus filhos, brincar com o meu cachorro, assistir uma série, enfim. Você tem um impacto emocional, psíquico e comportamental com o ato de chegar em casa. Mas se você está chegando em casa e essa casa se apresenta a você aos moldes do que você chamaria de desorganizada, você tem uma outra relação com o mesmo ato de chegar em casa. Nossa, depois desse dia de trabalho, cansado, ainda vou ter que arrumar isso, cuidar daquilo, fazer isso ou aquele outro. Ou seja, mudou completamente o seu fator de chegar em casa. Mas olha que interessante, Babi. É a mesma casa, com as mesmas coisas, só que expostos a você de forma diferente. A neuroarquitetura ela se dedica a isso, a entender como que nós podemos configurar o espaço, organizar esse espaço para que aos moldes do usuário a gente sempre tenha uma experiência de viver aquele ambiente de uma forma qualificada e positiva. Então a neuroarquitetura se embasa muito dentro desses aspectos. E aí, claro, que tem várias subdivisões e inúmeros conceitos dentro. A gente começa a falar sobre neurodesign, sobre neuroiluminação, que você falava agora há pouco sobre iluminação. Então, nós temos vários aspectos que eles são perceptivos a nós, visualmente falando, mas tem outras sensorialidades envolvidas. A própria neurociência já nos mostra hoje que nós temos muito mais do que aqueles 5 sentidos que a gente sempre falou, né? Uau. Nós temos vários outros sentidos. Vou dar um exemplo também de uma coisa bem cotidiana. Nós temos um sentido, por exemplo, que é o sentido de equilíbrio.
A gente pode pensar num primeiro momento o equilíbrio corpóreo, e é verdade, a gente está sempre preocupado em não cair, não tropeçar, não tombar em alguma coisa. Mas nós também temos uma relação de equilíbrio com a percepção que nós temos onde nós estamos. Por isso que normalmente as pessoas se incomodam, por exemplo, com um quadro torto na parede. Olha. O quadro torto na parede, ele me dá uma sensação de desequilíbrio no meu movimento perceptivo. Então, eu tendo autonomia, eu vou lá e arrumo o quadro, porque me incomoda muito. Se eu não tenho essa autonomia, aquele elemento o tempo inteiro está me chamando a atenção de uma forma desconfortável. Só que nós também podemos usar isso na neuroarquitetura como uma técnica. Vamos imaginar assim, imagine que você chega em um ambiente e você tem uma parede com um grande arsenal de quadros, né, que a gente chama de composição, uma grande composição de quadros. Se só um desses quadros estiver torto, qual que você vai ver primeiro? O torto. Eu posso usar isso como uma técnica para que aquele elemento seja o primeiro a ser visualizado no ambiente e depois as outras coisas. Então, a neuroarquitetura ela trata disso, de entendermos como que eu consigo colocar inputs sensórios no ambiente, mesmo que eles sejam, entre aspas, irracionais, porque nesse caso é uma sensorialidade de equilíbrio, para eu causar uma dinâmica de experiência. Não, primeiro as pessoas vão prestar atenção nisso e depois no resto do espaço. Então a gente tem aí um arsenal de coisa para conversarmos. Né? E olha que interessante que ele comentou, um ambiente em que você entende como organizado. Isso é muito importante porque o determinado ambiente pode parecer organizado para mim e não para você. Não é uma apologia do caos, muito pelo contrário. Mas eu imagino que haja níveis de tolerância a uma certa desorganização que é muito subjetivo. E essa importância de você fugir das receitas prontas e reconhecer a subjetividade até na percepção do espaço também é muito importante. Exato, porque em todos esses julgamentos a gente coloca algo chamado juízo de valor, né? Então, às vezes tem o Carlos comentou sobre a organização e desorganização. Isso é um juízo de valor. Porque às vezes tem algumas pessoas que têm vários materiais na sua mesa de trabalho, por exemplo. E quando uma pessoa externa chega, pode olhar e dizer assim, nossa, eu vou dar uma arrumada nessa mesa. E aquela pessoa que usa a mesa assim, ó, não mexe em nada porque eu sei exatamente onde está cada coisa. Ou seja, nesse padrão organizacional, não estamos dizendo que é bem organizado ou mal organizado, neste padrão organizacional eu tenho um mapeamento pronto. E isso a gente também vê em neuroarquitetura quando a gente usa uma areazinha cerebral nossa chamada hipocampo, que ela faz o mapeamento do espaço, ela que me ajuda a navegar pelo espaço, tanto no macro, o ambiente em si, quanto no micro, as coisas que estão aqui dentro. Então a gente cria como se fosse um GPS mental. E, por exemplo, se agora você ligar para o seu marido, você consegue dizer, na minha terceira gaveta, embaixo de tal coisa, você vai achar, né? Você tem um mapa mental muito bem estruturado. E isso vai estar dentro de uma questão de juízo de valor. Normalmente nós adotamos o juízo de valor para elementos externos, né? Quando eu, Lori, vou à sua casa, eu vou levar os meus padrões de juízo de valor para avaliar a sua casa, ao passo que você a avalia de uma outra forma. Então, por isso que a gente chama de juízo de valor, eu carrego comigo. Mas como o Ricardo disse, quando nós vamos entrar na seara do projeto, nós vamos identificar se é um projeto pessoalizado, por exemplo, Babi e sua família, morando na sua residência, ou se é um projeto mais coletivizado. Por exemplo, uma loja, um restaurante, aí eu vou entender como que o grupo... A maioria exatamente. vai se comportar. E aí a gente começa a ter ali paralelos muito diretos com o neuromarketing, por exemplo, que a gente já vai entrar na parte de conhecimento de público por grupos, né? A gente fala sobre várias conformações de como a gente pode fazer isso, arquétipos e etc, né? Aí o marketing também já se alinha muito com o que a gente faz. Legal. E uma dica assim, que você sempre dá para ambientes para relaxar, dado o nosso contexto, que eu adorei um dia que o Ricardo falou, não, só o branco em algum país oriental é luto, a gente é preta, é luto. Então, assim, gente, inclusive, olha, vale a pena seguir as redes sociais do Lori Crisio, é fácil demais, que aí ele dá essas várias dicas. Aí eu achei muito interessante, é como ter um ambiente para relaxar pela neurociência explica, né? Tem dicas essas mais... assim, que são universais para o nosso aqui, para o brasileiro, que você possa dar algumas dicas? Isso. A gente pode trazer, assim, por recortes ainda assim, né? Porque se a gente considerar que o Brasil é quase um continente, né? O modo como as pessoas no sul do país percebem, por exemplo, luz ou cor é muito diferente do que as pessoas do norte e nordeste, né?
Mas se a gente fosse pegar uma generalização, digamos assim, a gente tem que imaginar que se eu quero relaxar, é importante que eu não tenha muitos aguçamentos sensórios, né? Aguçamentos Isso, sensórios. vamos traduzir esse Vamos aguçamento lá. sensório, para que a gente não traga muitos impactos, para que eu não tenha muitos elementos que me deixem em um processo excitatório no sentido de ficar agitado, dinâmico, né? Então, uma paleta de cores que seja um pouco mais tranquila, sem grandes elementos, não que tenha que ausentar-se, mas sem grandes elementos que possam me trazer um impacto visual muito forte. O tipo de iluminação, né? Preferencialmente que a gente não enxergue as fontes lumínicas, ou seja, as lâmpadas, né? Uma luz mais rebatida, mais indireta, preferencialmente posicionada em uma altura mais baixa, porque o nosso campo visual tende a se movimentar do nível de visão para cima. Então, quando a gente tem ele um pouco mais baixo, me dá uma sensação de acomodação, de tranquilidade. É uma iluminação não tão intensa e também não tão branca, né? Por exemplo, hoje em neuroiluminação fala-se sobre higiene do sono. Ou seja, como que você prepara a casa para dormir, ou seja, é um processo de relaxamento, né? Então você vai tratando com condicionantes lumínicas para que isso ocorra. A neuroiluminação ela se embasa em tratar os aspectos não visuais da luz. Olha que coisa louca, né? Porque a luz é o que faz eu enxergar, né? E a neuroiluminação trata com os aspectos não visuais dessa iluminação, ou seja, o que eu não vejo, mas eu sinto. Por exemplo, nós temos uma população que vem cada vez mais indo dormir mais tarde e acordando mais cansada. Isso tem muito envolvimento com neuroiluminação. A luminosidade que nós temos na nossa casa, mas também de atributos que nós usamos, tela da TV, tela do tablet, do celular, enfim, e o tipo de iluminação que usamos em casa, são iluminações que entram no meu sistema endócrino e aí eu começo a alterar minha produção hormonal. Como, por exemplo, produzo mais cortisol do que deveria, que o cortisol também é conhecido como hormônio do estresse. Então, eu vou tendo um sobrecarregar do meu organismo na parte endócrina e isso vai resultar em algumas coisas. Eu vou ter sono cada vez mais tarde, a minha qualidade de sono baixa, eu acordo relativamente cansado. Então, a gente tem aí alguns aspectos que nos ajudam a favorecer, né, ou nos ajudam ou favorecem essa condicionante de relaxamento. E aí, a diminuição dos pontos sensórios é bem importante. Ela também inibe a produção de melatonina, por exemplo. Exatamente, né? que é o oposto, né? Porque, teoricamente, fala-se então que o cortisol é conhecido como hormônio do estresse, mas ele não é ruim. Nós produzimos naturalmente cortisol. Quando acordamos pela manhã, a gente tem um pico de cortisol. É ele que faz com que a gente levante da cama, tome café, tome banho, se vista, vá trabalhar e etc. Só que numa condicionante natural, ao longo do dia, nós vamos parando de produzir cortisol e ao final do dia começamos a produzir mais melatonina, que é o hormônio oposto que me leva a um relaxamento. O problema é que, como eu estou suscetível, vamos imaginar o que seria a situação natural. Vamos imaginar o poente. Como que é o poente, né? Uma iluminação mais âmbar, mais amarelada, mais suave, que vai para o escurecer. Ou seja, estou parando uma produção de cortisol, começando uma produção de melatonina. Mas como eu fico em ambientes que têm iluminação artificial, a minha casa, o meu trabalho, os ambientes que eu circulo, essa iluminação hoje, especificamente, já temos tecnologias para mudar isso, ela trabalha com aspectos da luz que continuam me motivando a produzir cortisol e inibindo a produção da melatonina. Então, isso provoca ou promove exatamente esse desalinhamento total aí, né? Olha só, você vê, a gente é uma dessas questões que a gente vive falando aqui, né, Ricardo? E que quem está pensando a casa. Não, olha, eu falei no começo quem está organizando, quem está reformando, quem está querendo construir, mas não, são essas coisas que a gente consegue adaptar numa casa já pronta. Então, qualquer ouvinte aí, ir atrás desses ensinamentos, ir atrás dessa ciência que por trás desse seu bem-estar na sua casa, não precisa estar reformando, precisa estar construindo, né? É qualidade de vida sempre. E aí aquela dica que a gente sempre dá toda semana, contrate um arquiteto, especialista em neuroarquitetura. Hoje há vários, o Lori é coordenador de uma pós em neuroarquitetura, da qual eu sou professor também. Já formou talvez milhares de profissionais, né, no país plenamente capacitados para esse tipo de trabalho. Para evitar esses achismos, essas coisas, e aplicar realmente o que é estudado. Exatamente. É lindo. Quantos pesquisadores a gente tem
desenvolvendo cada um desses nichos que você falou, né, Lori? Exato. Hoje a gente tem muitos profissionais, felizmente, se dedicando a isso, como o Ricardo disse, né? Nós temos vários colegas que são professores também nesse mesmo curso, mas também temos os profissionais que lá estão se dedicando a isso e dando continuidade, né? E internacionalmente isso vem ganhando uma força cada vez maior. Vários nichos de mercado hoje se retransformaram especificamente com a chegada da neurociência. Quando a gente fala de nicho, a gente pode pensar na arquitetura, um deles é o nicho hospitalar, grandes redes hospitalares hoje trabalham dentro de um conceito chamado VBHC, que seria Value Based Healthcare, ou seja, o cuidado de saúde embasado em valor, mas esse valor é um valor emocional, ou seja, entre o hospital A e o hospital B, qual que você se sente mais confiante em estar? Então, o ambiente faz parte disso, não apenas para o paciente, né, que seria o usuário final, mas também para a equipe de corpo clínico, corpo administrativo, enfim, então cria-se um novo modelo. Para nós arquitetos é muito bom, porque a gente sabe que está entregando uma experiência qualificada a todos os usuários, mas para as redes hospitalares verdadeiramente virou um modelo de negócios, né? Então, por exemplo, você, Babi, gestante, eu questiono você assim, não precisa responder, só hipotético. Eu questiono você assim, onde você quer ter o seu próximo bebê? Você vai me dizer assim, no hospital A ou na maternidade B, por exemplo. E eu digo para você assim, por quê? E você vai me responder, porque lá eu me sinto segura, eu sei que se acontecer alguma coisa eu tenho todo o respaldo, sei que o meu bebê vai estar muito bem amparado e tal. E aí eu digo assim, Babi, mas você sabia que lá onde você quer é mais caro? Provavelmente você vai me dizer assim, eu não me importo. Isso é o VBHC. É o valor que você dá àquele hospital, àquela maternidade, pelo que ela passa para você como uma segurança psicológica. Ou seja, virou um modelo de negócio onde a neuroarquitetura embasa como que isso vai acontecer. O hospital tem que passar essa imagem, né? Mas outros grandes nichos também se alteraram A por causa de escola, eu vejo muito tudo. isso, né? Assim, eu tirei o meu filho de escola que parecia uma sensação de prisão, assim. E a criança, gente, meu priminho foi visitar uns colégios com a minha prima, o filho da minha prima, né? O menino tem 3 anos, 3, 4 anos, foi lá. Nossa, que parece uma prisão. Ela nem entrou, porque você está causando esse sentimento. Já fora. Já foi pro filho dela, ela nem entrou. E eu tirei o meu e ficava num subsolo. Por mais que eles falassem, mas é isso. Por mais que eles falassem que tinha arejado, tinha não sei o quê. Eu falei, não vou deixar meu filho nesse negócio assim. Por mais que era mais cômodo para mim. Mas eu falei, eu vou me enrolar, porque quem é pai sabe que a adaptação é o caos na terra. Mas eu falei, não vou deixar meu filho, assim, estou indo num lugar que estou pagando, estou trabalhando mais. Mas sabe que uma sensação de aconchego mesmo, de casa, Sim. E meu filho adora, tá lá rolando na lama, tá ali num monte de árvore, que é isso, é o bem-estar das árvores que tem lá. A gente teve toda uma dificuldade de adaptação, mas eu falei, cara, eu vou pagar mais, a gente vai ter uma logística que não vai ser fácil, mas eu vou nesse lugar que eu me sinto melhor do A sua que no segurança outro lugar. psicológica é maior. Exatamente. É nisso que se embasa, E era um né? sofrimento que eu tava tendo deixando meu filho no outro lugar, assim, que não dava nem para explicar, mas por quê? Não sei, Sim. não quero parecido. Você vê. E é um nicho escolar que também está, além Claro. do hospitalar, um nicho escolar que está se adequando, tentando trazer esse conforto maior para as crianças, para os pais também. E a gente paga mais por isso. Assim, Exatamente. Se for preciso. E aqui, falando de arquitetura, estamos dentro disso, né? Mas o Ricardo, por exemplo, ele é muito vinculado com as áreas de neuromarketing, neurobusiness. Nós temos áreas, né, para que a gente migre um pouquinho, temos setores inteiros de produção fabril, industrial, que se alteraram com a chegada, por exemplo, do que a gente trata em neuroarquitetura também, na parte de neurodesign. Nós trabalhamos o neurodesign muito mais para o ambiente em si, como a parte de design de interiores, mas também o unitário, como mobiliário, objetos, enfim. E alguns setores se retransformaram, literalmente eles destruíram o que eles tinham como história prévia, em termos de design, para mudar uma nova configuração. Não sei se temos tempo, mas Vamos bem lá, rapidinho. eu adoro exemplo. O setor automobilístico. Com a chegada do neurodesign, o setor automobilístico se reformulou por inteiro, né? Da onde vem a base de redirecionamento deles, né? Bem rapidinho, para quem nos ouve, nas nossas laterais, acima das nossas orelhas, no nosso cérebro tem uma região chamada giro fusiforme. O nomezinho é estranho, mas enfim. E o giro fusiforme, ele a designação dele, a atividade dele, ele é responsável por algo chamado reconhecimento. Então, por exemplo, quando eu olho para você,
O meu giro fusiforme me diz que é um rosto humano e esse rosto está conectado a algo que eu conheço como Babi, junta todas as informações e ok. Isso que faz com que eu identifique você, um copo, uma cadeira, uma mesa, enfim, eu trabalho com reconhecimento. Mas ele opera também quando eu não estou buscando reconhecimento, porque o papel dele é fazer reconhecimento. Então, sabe aquele momento que você está sentada em um parque, por exemplo, aí você está olhando para uma árvore e você vê um rosto no tronco da árvore? Não tem um rosto ali, mas o seu giro fusiforme está achando padrões naquela casca, naquele tronco, para configurar algo que você possa reconhecer de alguma forma. E aí diz que ele tem um rosto, como ver um coelho numa nuvem, etc. Jesus na torrada? O Jesus na torrada, exatamente. É o giro fusiforme que faz isso. Bom, o que a indústria automobilística fez? Ela começou a desenhar os carros para o giro fusiforme. Você já percebeu que hoje os carros têm cara? Aquele carro ali é mais bravo. Sim, aquele carro ali é super despojado. Mais sensual. Olha como aquele carro ali é sensual. Ou seja, tem traços no design do carro que me fazem reconhecer uma determinada característica, nesse caso por personalidade. Então, se eu me identifico com essa personalidade, eu julgo que aquele carro é para mim. Então, eu consigo atingir os públicos dessa forma também. E, claro, essa informação vai para o neuromarketing, e aí como que vai ser a propaganda televisiva desses carros é completamente diferente. Vai para neurovendas. Lá na concessionária, o que se fala de um carro não se fala do outro, é de acordo com o público, e a neuroarquitetura vai estar lá, né, fazendo o invólucro, digamos assim, para que tudo isso aconteça lá dentro, né? Desde como vai ser montada o cenário ou a condicionante de fotografia dessa propaganda televisiva, até como que a concessionária vai exibir o carro. Né? É muito legal. A gente dá pano para mão. É o universo paralelo. Eu adoro, eu aprendo, me divirto muito aqui. Toda segunda, ainda mais agora, a gente está ouvindo aqui o Lori Crisio, ele que é do Sul, veio exatamente para palestrar e falar sobre esse assunto aqui para arquitetos e pessoas da área como um todo em Brasília. Então, eu acho que a rede social é o mais fácil caminho aqui que eu já achei para acompanhar todo o seu trabalho, né, gente? E lá é um perfil totalmente destinado a conteúdo, então é uma democratização desse conteúdo, né? É só acompanhar, toda semana sai vários materiais ali, e não apenas a minha perspectiva sobre, mas eu sempre embaso ali de onde vem os estudos, enfim, é só dar uma olhadinha lá que tem bastante coisa. Tem bastante coisa. São os livros aqui, até que a gente já viu também o do Ninho Animais, Arquitetos, aquele livro que a gente leu também aqui. Tem muito conteúdo bacana, gente. Então, olha, vai lá no Instagram, Lori Crisel, LORICRIZEL, você encontra assim, um pouquinho mais sobre as informações que a gente discutiu aqui. Ricardo, muito obrigada. Mais uma vez, trazer pessoas maravilhosas como essa aqui, referência de neuroarquitetura aqui, que está no Distrito Federal e está no nosso programa para dividir conhecimento com a gente. E, Lori, obrigado por ter aceito o convite e compartilhar conhecimento com a gente. Posso avisar do evento de amanhã? Ai, pode? É Dessa aberto? semana, Ai, meu Deus, agora pronto, é a agenda amanhã. A gente vai ter um evento organizado pelo CalDF, do qual honrosamente sou o presidente, né? E o Sebrae DF, o Neuroarquitetura Summit, já é o 3º ano. Ele é voltado especialmente para profissionais de arquitetura e design, mas como é um evento aberto, quem é interessado, curioso, pode participar também, desde que se inscreva, né? Ele começa amanhã, teremos um workshop de neuroarquitetura voltado a espaços corporativos, com o professor Oliveira Júnior, e à noite, às 19 horas, na sede do CalDF, um evento, né, de democratização desse conteúdo aberto ao público mediante inscrição. E na quarta e na quinta, uma imersão, um bootcamp para arquitetos, organizado e promovido pelo Sebrae, com esse ilustríssimo senhor aqui, lá no Sebrae Lab. Só entrar no site do CalDF ou no perfil do Instagram, tem um linkzinho ali para se inscrever, e todos são bem-vindos. Deixa eu conferir aqui, tudo que o pessoal fala aí, ó, tá aqui, no Linktree. Tá aqui, ó, Se não CalDF Oficial. Só para facilitar a vida dos ouvintes, a CalDF Oficial tem aqui no Linktree. Você tem já os posts aqui também falando do evento, dando mais detalhes, e a inscrição que você faz aqui. Tá aqui, inscrição Neuroarquitetura Summit 2024. Lindeza, obrigada. Ricardo, obrigado mais uma vez. Um prazer, obrigado.